Muito bem, estamos aqui agora no MV2, domingo de manhã, estudando Zacarias. Nós avançamos bastante já no primeiro dia. Nós concluímos Zacarias capítulo 8, tá? Lembrando aqui o que a senhora White diz em materiais de 88, na página, eu estou usando aqui a paginação original do inglês, 333.1. Quando tem ponto alguma coisa, quer dizer que é a paginação digital, que significa parágrafo 1. Há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus, privilégios e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia serão reveladas. E aqui, em outra parte, na página 120.10, ela diz: irmãos, deveis dar passos avançados. E a senhora White, aqui na Bíblia White, comentando um trechinho do capítulo 8 que nós concluímos sexta-feira, ela diz o seguinte: a obra da qual o profeta Zacarias escreve tipifica a restauração espiritual a ser operada em favor de Israel antes do fim do tempo. Uau, a ser operada, futuro de Ellen White, tá? Ela escreveu isso um pouco antes de sua morte, em 1912. E olha só o termo que ela usa: tipifica. Então, tipo, ok? Ela não fala profetiza, mas tipifica a restauração espiritual a ser operada em favor de Israel antes do fim do tempo. Então, Silver, vamos dar uma pincelada aqui, ler com outros olhos o trecho que nós já lemos sexta, agora com essa perspectiva. Zacarias 8, verso 9, depois verso 11 a 13 e versos 7 e 8. Portanto, por isso que eu pus aqui desde o 7 ao 13, digamos. Tá. Capítulo 8, pode ler para a gente o verso 7. Ok. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Oriente, Ocidente, nascente e poente, ou seja, do mundo inteiro. Verso 8. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Olha, e ela fala que isso vai ser operado antes do fim do tempo. Futuro dela e antes da volta de Jesus. Portanto, não pode ser aglomeração nas nuvens. Não, isso aí vai se cumprir na volta de Jesus. Deus vai aglomerar. Não, é antes do fim do tempo. Então, alto clamor seria. Alto clamor. E vai ficar mais claro ainda, no verso 12. Isso é melhor escrever na carta 42, de 1912. Verso, portanto, agora 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, e vós que nesses dias ouvis esta palavra da boca dos profetas, que estiveram no lado, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Então, nós estamos falando aqui no capítulo 8 sobre eventos preliminares ao alto clamor. O alto clamor vai acontecer aqui. No ápice, ele acontece a partir do verso 20, onde muitos povos vão vir. Mas antes, Israel precisa deixar de ser uma maldição, como está no verso 13. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis. Sereis quando? No futuro. Uma bênção. Jeremias 42, verso 18, diz que Israel, por exemplo, foi uma maldição para o Egito. Uma maldição no Egito. Então eles, no futuro, deixariam de ser uma maldição. Mas para isso eles precisariam ser salvos. Olha o verso 12. O verso 11 antes. Vamos aproveitar e ler logo o verso 10 para dar sequência? Pode ser. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem recompensa para os animais, nem havia paz para o que saía, nem para o que entrava, por causa da aflição, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Interessante, né? Não havia salário para os homens. Como a gente viu lá em Ageu, capítulo 1, né? Aqueles que não estavam preocupados em buscar a vontade de Deus, não havia salário. Não é que não havia ganho, mas não havia a bênção de Deus. É muito comum eu ouvi, por exemplo, histórias dos nossos obreiros, que alguns ganhavam muito bem antes. A gente tem obreiro lá que foi dono de caminhão, por exemplo, e tinha uma renda de pelo menos 10, 12 mil reais por mês, ou mais até. E hoje ganha
uma fraçãozinha disso. E a pessoa diz que o dinheiro parece que se multiplica. Então, a bênção de Deus sobre os recursos, quando dedicamos esse recurso ao Senhor, Deus multiplica. E eu queria só salientar um detalhe do verso 9, que o verso 9 lança um critério para o verso 12, especialmente o verso 12, que seria receber o orvalho, ou seja, a chuva serôdia aqui. O critério é: ouvistes a palavra que saiu da boca do profeta. Esse é um critério importante para recebermos a chuva serôdia hoje. Ouvirmos a palavra que sai da boca do profeta. Então, se nós formos estudar, por exemplo, os escritos de Ellen White, que é o nosso profeta moderno, ela vai prescrever várias diretrizes que o povo de Deus precisa aplicar para que assim então venha o refrigério do Senhor. Certo. Você ia falar? Em inglês, a palavra salário que diz hire, e nem para as bestas, ou seja, eles também estavam sofrendo por causa dos seus donos, né? Parece que não rendia comida. Zacarias diz, Ageu diz, né? E aquele que tem o dinheiro o coloca Um saco furado. num saco furado. Então não é que o recurso não chega, o recurso chega, mas não tem a bênção do Senhor. E nem havia paz para o que saía, nem entrava. Não tinha paz, não tinha aflição. E verso 11, então? Verso 11. Mas agora não me haverei mais com o remanescente desse povo, como nos dias passados, do Senhor dos Exércitos. Uau! Então isso aqui vai se cumprir no futuro agora. Vai se cumprir no futuro. E o verso 12 é um verso importante. Porque a semente será próspera, a vide lhe dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho e farei com que o resto desse povo possua todas essas coisas. E aí o verso 13, que seria o clímax antes do verso 20, né? E há de suceder ao caso de Judá e ao caso de Israel. Interessante que sempre faz essa separação aqui. Que assim como eres uma maldição entre as nações, assim vos salvarei. E aqui diz entre os gentios. E sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Então aqui tem alguns elementos importantes. O primeiro deles é que a pessoa que não tem a bênção de Deus, ela se fadiga nos trabalhos. Pode ser que alguns tenham alguma coisa, mas aquele dinheiro vai ser tão mal aplicado que a pessoa não vai conseguir vê-lo. Aquele que aceita a palavra do profeta, Deus vai prosperá-lo. Então, para que a pessoa receba a chuva serôdia e a sua vide floresça e produza, é necessário atender às advertências do profeta. Senão nós vamos correr contra o vento e dar golpes, como desferindo golpes ao vento. Glória a Deus. A obra da qual o profeta Zacarias escreve tipifica a restauração espiritual a ser operada em favor de Israel antes do fim do tempo. E nós vimos na sexta que Israel era uma maldição e deixou de ser uma maldição no alto clamor. Porque, na verdade, foi a consequência, né? Alguém pode pensar, quer dizer que o alto clamor é que vai tornar uma bênção. Não. A consequência de que eles se tornaram uma bênção e deram o alto clamor é porque houve mudança antes. Não foi a chuva serôdia que operou essa mudança. Mas eles aceitaram as palavras do profeta, operou-se transformação, operou mudança, e então eles estavam habilitados para dar o alto clamor, como está no verso 20 em diante. Que aí são os de fora vindo para puxar a orla da roupa do judeu, querendo saber mais sobre o Deus de Israel. Nesse capítulo, então, é um capítulo maravilhoso que vai falar sobre esses eventos, o alto clamor, e Deus chamando os seus filhos de fora. Já o capítulo 9 vai falar sobre juízos contra pessoas que oprimiam Jerusalém. Então é um capítulo também bem interessante. Capítulo 9, vamos avançar aqui a partir do verso 6, Daniel. Sim, só para confirmar que orvalho representa a chuva serôdia, Ellen White diz: podemos praticar todos os atos externos do culto, e não obstante estar tão destituídos da influência vivificante do Espírito Santo, como estavam os montes de Gilboa, do orvalho e da chuva. Então, coloca no mesmo patamar. Mas os versos 1 a 1 em diante... Se você quiser ler corrido, pode. São prescrições de juízos contra várias nações. Ok. O peso da palavra, término, verso 3, amontoou e lançará fora,
Askelon verá e temerá, verso 5. Um bastardo habitará em Asdod. E o verso 7 em diante, a gente começa a ler. Isso aí falando para... com o peso da palavra do Senhor, verso 1, da terra, e Damasco será... contra várias nações sobre quem inimigas. está falando aqui? Da sua boca, da boca de quem? E da sua boca? Das nações inimigas. São várias nações que de alguma maneira oprimiram o povo de Deus. E da sua boca tirarei seu sangue, e dentre os seus dentes suas abominações. Mas aquele que restar, sim, ele será para o nosso Deus, e será como governador em Judá e Ecrom, como um jebuseu. E o capítulo 9, verso 8. Só refletir um pouquinho aqui. Entre os seus dentes vai tirar as abominações. Aquele que restar será para nosso Deus. Ou seja, vai tirar a coisa ruim, a maldição, e quem restar vai ser para Deus, um remanescente. O remanescente. Aqui são os que vão vir de fora, né, dessas nações. Deus não destruiria os justos que viveriam nessas nações. Certo. Ao redor da minha casa acamparei, por causa do exército, por causa daquele que passa, e por causa daquele que retorna, e nenhum opressor passará mais por eles, pois agora vi com os meus olhos. Ok, então o verso 8 em diante vai começar a falar sobre bênçãos sobre Israel. E acampar-me-ei, diz o Senhor. Daniel 8,3, Zacarias 8,3, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada cidade da verdade. E no verso 8 diz que Deus se acamparia ao redor da cidade. Está na mesma tônica, ou seja, Deus protegeria o seu povo. Verso 9. Verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e tendo salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aqui até tem uma palavra interessante que você não... Acho que não tem aí. Justo, salvador e pobre. Ah, é? No meu tem. Verso... Justo e salvo, pobre. Justo, salvador e pobre. Por isso que ele vem montado no jumentinho. Jumentinho não era o meio de transporte dos reis da época, né? Os reis andavam nos cavalos bonitos, mas jumento era transporte de pobre na época. Na minha tradução diz humilde. Humilde? Zacarias 9, verso 10? 9. 9. He's just and having salvation. Tendo salvação, lowly, quer dizer, humilde, baixo, né? E seria essa palavra, então. Lowly, baixo, humilde, modesto, né? E assentado sobre... Ok, então a partir do verso 9 nós vamos ter uma profecia messiânica. Irmãos, depois, o que vocês podem fazer em casa? Nós devemos nos indagar. Por que esse capítulo começa falando de nações, juízos contra nações pagãs? Depois faz uma breve menção sobre as bênçãos que Israel teria e depois fala uma profecia messiânica. Parece que é um sanduíche que não combina. Mas se Deus colocou esse texto nessa estrutura, e é claro que um texto bíblico, quando o profeta recebia a inspiração, era um texto inteligente. Deus sabia exatamente a linha de raciocínio que ele estava seguindo. Não é, por exemplo, uma pessoa que começa a falar, então eu construí esse galpão vai ser o nosso local para o culto do MV, e aí eu plantei o feijão, e o feijão começou a produzir, e sabia que ele bateu de carro? É um texto, é uma narrativa que não tem nexo ou não tem lógica. É o que acontece aqui. A diferença é que, se a gente não enxerga a lógica, não é porque ela não existe. Quando Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia, foi um texto corrido e um texto lógico dentro da ótica divina, dentro da intencionalidade de Deus. Então nós também precisamos refletir muito para saber por que Deus colocou justamente nessa estrutura. Às vezes a gente olha, mas é o capítulo 9, é uma outra coisa. No original não tem capítulo. No original, quando nós vamos para o capítulo 8, verso 23, e nós iremos, a última parte, ter convosco, porque ouvimos que Deus está convosco,
Quando entra no capítulo 9, verso 1, é um texto seguido, embora haja uma drástica mudança na apresentação dos fatos. E mesmo que não entendamos, né, digamos que a gente vai dar uma tentativa aqui, mas para você, espectador, ainda ficou vago, não fez sentido. Leia lá o penúltimo capítulo do Caminho a Cristo de Ellen White. Tem mistérios. Sim, só um pouquinho. Eles têm mistérios. E mesmo que eu não entenda e que eu saia, ok. Eu não vou lá tentar pesquisar em comentário de um doutor, e até pior ainda de Babilônia, para ver como entender. Não, talvez justo aqui tem uma gema preciosa e vou esperar cavucar ao redor até que Deus ache por bem dar o estralo, o insight correto. Exatamente. Então fala restauração de Israel. Restauração de Israel, o opressor vai embora, alegra-te muito. Então mais uma bênção, né? Alegra-te muito. Então são questionamentos que nós precisamos fazer ao texto. Nós não podemos ser leitores que se contente somente em ficar com o que está escrito. A estrutura que está sendo avaliada é muito importante se ver. Nós vamos ver no capítulo 13, depois, se a gente não se atenta para a estrutura lógica do documento que está sendo analisado, fica difícil entender alguns textos ou ver alguma discrepância. Se eu pego um texto e vejo ele somente isolado, destituído do apoio do contexto, eu posso chegar a conclusões vulneráveis. Eu não posso basear toda a construção de um argumento em uma premissa não sólida. Então eu preciso ter uma visão próxima do texto, mas tem algum momento que eu preciso fazer o quê? Olhar de cima. Então agora eu estou olhando a estrutura de Zacarias 9 até aqui. E a estrutura de Zacarias 9 é, verso 1 a verso 6, juízos contra nações pagãs. Verso 7 e verso 8, promessas de restauração. Verso 9 até o verso 9 e 10, uma profecia messiânica. E o verso 11 em diante, novamente retoma a temática do verso 7 e verso 8. Então, tem uma mescla muito grande aqui. Porque a profecia messiânica é parte da bênção. Olha, e um presente especial que eu vou dar para vocês é esse. Exatamente. Então, eu preciso de alguma maneira, eu preciso, né? Precisar, todos nós precisamos. Não sei se a gente consegue. Mas é necessário se harmonizar isso daqui. Não pode ser tão discrepante a sucessão de textos. Tem que ter uma lógica, porque senão Deus não colocaria isso dessa maneira. E pondo no contexto então dos eventos finais, restauração final, eis que o teu rei vem a ti. Por acaso a chuva serôdia não é o Espírito de Jesus também, então que ele vem a nós? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele vai vir a nós. Teu rei vem a ti, justo e salvador, ele vai nos salvar. A chuva serôdia também vem para nos amadurecer e dar a vitória final sobre o pecado. Ele é salvador. Exatamente. E muito disso tem a ver também da forma com que a gente lê a Bíblia ou interpreta as coisas. Então, hoje nós aprendemos de manhã na meditação, a irmã Miriam usou aquela expressão de ósculo, vocês lembram? Então, agora, toda vez que ela vai ler a Bíblia e lê aquela palavra, ela já tem pré-concebido o entendimento daquela palavra que ela teve. E a mesma coisa a gente faz aqui. Quando nós fazemos a leitura de um texto poético, por exemplo, mas da Bíblia, o hebraico ele trabalha em paralelismo. É uma forma diferente de leitura minha e sua aqui no português, da forma com que a gente se comunica. Então, a gente não pode trazer essa motivação e essa sensação que nós já temos pré-concebida dentro de nós pro texto. A chance de nós errarmos é muito grande, né? Então é importante sempre esvaziar do eu e daquilo que a gente acha que sabe para poder entrar no texto e tirar de fato aquilo que ele está querendo dizer para nós. Isso é um ponto importante. O Espírito Santo, quando vier, ele me exaltará. Isso Jesus falando sobre a chuva temporã, e a chuva serôdia seria o mesmo. Quando o Espírito Santo vier, Jesus, alegra-te, eis que Jesus vem a nós. Jesus, né, o Espírito Santo, exatamente Jesus. Então, nós não podemos engessar o texto e também entender que o Espírito Santo pode inspirar homens para destacar partes das Escrituras que ele quer salientar. Imagina se eu saio ali e vejo uma cobra de 1 metro e falo, olha, um símbolo de Jesus Cristo. O pessoal vai falar que eu estou ficando doido, mas de fato, biblicamente é. Agora, qual aspecto
que as Escrituras querem salientar quando uma serpente foi pedido que se erguesse uma serpente? Qual aspecto? Eu acho que é isso que precisa ser salientado. Não se limitar tanto ao elemento que foi extraído para servir como uma profecia messiânica. Nós vamos ver daqui a pouco que Zacarias também é um tipo de Jesus, em um aspecto. Mas qual aspecto de Zacarias, dentro daquela história dele, o Espírito Santo quis destacar ao dizer que Zacarias é um exemplo de Cristo? Como nós vamos ver também sobre as feridas, né, que muita gente acha que primariamente é Jesus, mas primariamente são falsos profetas. E aí o Espírito Santo achou por bem extrair um elemento e aplicar para Jesus. Vezinico, né? Maravilha. Capítulo 9, verso 10, Daniel. 10. Irmãos, o verso 10 é importante por quê? Porque o verso 10, ele vai começar a lançar alguns critérios interessantes também, para que o povo de Deus, capítulo 10, verso 1, pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e o Senhor vai dar. Alguns critérios para que Deus dê a chuva serôdia. E nós vamos ver no capítulo 11, Daniel, 11, verso 14, ó, quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade de Judá e Israel. Agora, quando é que se quebra a vara da união e se rompe a união? Capítulo 11, verso 10, tomei a minha primeira vara, que é a graça, e quebrei a minha aliança com eles. Então, quando nós não temos graça, naturalmente vai ter o quê? Desunião. E o que seria a graça? Capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça. E aqui vai ser chuva serôdia. Derramarei quando? Futuro. Mas antes de se derramar o espírito de graça, que naturalmente redunda em união, é necessário, capítulo 9, verso 10. É necessário ter unidade no povo de Deus, como a gente já tem visto em outros estudos. Capítulo 9, verso 10, Daniel. De Efraim exterminarei a carruagem, e de Jerusalém o cavalo, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ok. De Efraim vai destruir os carros, e de Jerusalém os cavalos. Eram elementos que eles usavam para fazer guerra entre eles mesmos. Ou seja, então seria paralelo com aquele outro verso, que Efraim não mais invejará, oprimirá, não mais. Isaías 11. Quando vier essa bênção, quando Deus voltar a sorte. Exatamente. Ó, e Efraim, de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele quem? Aqui precisa de um pouco mais de interpretação. E ele quem? Seria esse? E ele anunciará paz. O rei, aqui antes do verso 9. É o pobre. Então, em outras palavras, ele vai anunciar paz quando? Aos gentios. Ó, anunciará paz aos gentios. Quando é que ele vai anunciar paz aos gentios? Quando, olha, isso aqui que é interessante da interpretação, né? Quando este rei Jesus anuncia paz aos gentios? Quando ele quebra os carros e os cavalos de Judá e Efraim. Porque aí quebrou essa divisão, pode ser derramado o que sobre eles? Chuva serôdia. E a chuva serôdia vai fazer com que os gentios tenham paz, ou seja, o chamado sai dela povo meu. Mas a chuva serôdia aqui já não caiu? Já não está na bênção do alto clamor? Mas pode ser que esteja, os textos voltam aos seus inícios novamente. Acontece muito, né? Vai até aqui, depois retoma. Porque não é a chuva serôdia que vai cair para trazer essa união. Ela cai porque tem essa união. Mas aí... Essa união quem traz é a chuva temporã. Lembra os discípulos em Atos 2? Entendi. Mas é que aqui já está caindo, né? Porque senão a gente justamente inverte. Seria interessante a gente saber causa e efeito. Porque se a gente fala, não, causa é efeito e a causa e efeito é a mesma coisa. Aqui nós estamos em que momento? Aqui no verso 10... nenhum opressor passará mais por ele, verso 8. Alegra-te, eis que teu rei vem. A profecia messiânica no verso 9. E no verso 10. Porque se você olhar, a chuva serôdia vai cair aqui no capítulo 10. Mas o verso 7. Da sua boca tirarei seu sangue, e dentre os seus dentes suas abominações. Mas aquele que restar, sim, ele será para nosso Deus. Ou seja, aquele será que no restar, futuro também, né? Aquele que restar implica uma sacudidura.
Implica sacudidura, mas aquele que restar no futuro, não está determinando o tempo ali, né? Está tudo no futuro aqui, né? Então, primeiro vem sacudidura, aquele que restar, ao redor da minha casa acamparei, ou seja, Deus vem até a casa, por causa daquele que passa. O verso 9, o teu rei virá a ti, futuro também. Está tudo no futuro aqui, então, e aí teu rei vem... O verso 10, e de Efraim depois... destruirei, também no futuro. Também, mas o verso 10 vem depois do verso 7. Isso. Se estenderá. Vem depois do verso 7. E destruirei de Efraim, etc. Porque no estudo de Isaías nós concluímos que quando a sorte for voltada e Deus vier e tal, Efraim não mais invejará Judá, nem Judá oprimirá. Né? Ou seja, a causa seria a bênção de Deus vir, e a consequência, o efeito seria essa. Agora, mas isso pode acontecer também, tipo, a chuva serôdia começou a cair, ser uma coisa meio que instantânea, né? Essa união. Como no Pentecostes, não foi assim, algo repentino, veio um vento. Foi algo repentino, de fato. Eles durante 10 dias oraram e repentinamente veio o vento. É porque nós vimos em Isaías que quando a chuva serôdia caísse, haveria uma união entre Judá e Efraim. Nós vimos vários versos em Isaías, que Judá e Efraim iriam trabalhar juntos. E aí a gente discutiu muito, no bom sentido da palavra, sobre quem seria Judá e Efraim nesses últimos dias. Então talvez valesse a pena a gente ressuscitar esse tema, uma vez que esse verso aqui está falando sobre isso, porque talvez a gente está aqui entrosado, porque dedicamos quase um tempo a falar sobre Judá e Efraim. Mas eu penso que realmente, como nós estamos com vários capítulos à frente e a maior parte dos espectadores estão no YouTube, já assistiram ou já deveriam ter assistido o estudo de Isaías, eu não penso que a gente pode resumir para eles aqui oralmente. Então pode resumir. Que então foi isso que eu falei, que o Espírito Santo, quando vier, vai fazer com que não haja mais disputas entre o povo de Deus, daqueles que restarem, né? Que aí haverá uma harmonia. E Judá, lá em Isaías 11, diz que Judá não oprimiria Efraim, e Efraim não teria mais inveja de Judá. Então, assim, as conclusões que chegamos, baseado em algumas análises de alguns capítulos, é que dentro do povo de Deus, a ala que é um pouco mais conservadora não julgaria e oprimiria aqueles que ainda não alcançaram um nível que aqueles mais conservadores creem que se deveria alcançar. E por outro lado, aqueles... Os liberais não invejariam exatamente aqueles que já estão no campo, que já avançaram, por exemplo. Então que se quebraria essa dificuldade entre o povo de Deus, ou seja, eles estariam juntos com um objetivo em comum. E isso acontece em algum momento muito inicial no derramamento da chuva serôdia. Ou seja, então vamos ter que conviver com essa dificuldade ainda há algum tempo. E como harmonizar então esse pensamento, considerando que nenhuma mácula ou ruga teremos que ter para receber? Se haverá essa divisão antes da chuva? Sim. Eu estou só jogando. O que a gente pode concluir nesse sentido? Porque daí eu posso pensar assim, que não, então pode haver essa divisão, porque quando a chuva vier, ela resolve essa divisão. Ou essa divisão tem que ser resolvida em nós antes, ou a chuva vai completar isso em mim. Duas pessoas não podem andar juntas se os dois não quiserem. Se somente um quiser, vai ficar não difícil. dá. Então, se somente os leigos conservadores quiserem que a liderança se arrependa e que volte ao plano original, se só ficar nisso, infelizmente, não vai ter sucesso. Mas, se os pastores, como sábios generais, realmente derem o passo, estender a mão, aí, assim, né? E a questão, por exemplo, de divisão. A divisão é uma ótica humana. Então, Deus pode olhar de cima e ver perfeita união entre os mais conservadores e os que estão com o coração também limpo do outro lado, e entre esses não há divisão. Então, por exemplo, se nós olhamos para Pedro e Paulo, eles receberam a chuva temporã, sim ou não? Sim. Mas teve em determinados momentos que eles tiveram que conversar de maneira um pouquinho mais firme. Tiveram desarmonia. Isso era divisão? Não atrapalhava o trabalho deles. Deu para entender então o contexto, né? Que a gente... Que bênção. Então, olha só, verso 10: de Efraim exterminarei a carruagem e de Jerusalém o cavalo,
e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ok, fazendo uma síntese do verso 10, então, aqui está predizendo um evento que aconteceria em algum momento do futuro, poderia ter acontecido nos dias de Israel, mas nós sabemos que não aconteceu, porque Israel e Judá nunca estiveram em harmonia. Então, estes eventos aqui naturalmente vão ocorrer nos nossos dias, onde, por influência da chuva serôdia, vai haver uma grande coligação entre o povo de Deus. Amém. Ok, então lê o verso 13 logo, que eles são conectados, o 10 e o 13, aí a gente lê os outros do meio. Verso 13. Quando tiver curvado Judá a mim, enchido o arco com Efraim e criado teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te tiver feito como a espada de um valente. Então, o verso 10 e 13 estão juntos. Eles estão juntos, vão anunciar a paz entre os gentios, e o verso 13 diz que isso vai ser unânime entre Judá e Efraim. Judá vai ser o quê? O arco. Esse símbolo é bíblico, né? O arco. E Efraim vai ser a que vai ser colocado no arco, a flecha. Então mostra que Judá e Efraim vão estar trabalhando juntos. Então mostra que no final também o povo de Deus não vai haver mais divisão. Acha que tem que ser assim, outro acha que tem que ser assado. Vai haver uma união entre o povo de Deus, que vai ser o resultado, naturalmente, como vamos ver daqui a pouco em outros versículos, da sacudidura. A sacudidura vai fazer com que o verdadeiro povo de Deus não se meça mais, mas deem as mãos e avancem num bem comum, que é proclamar a mensagem do alto clamor. Curvado Judá a mim é no sentido de um arco, né? E enchido a flecha. Então, 2 em 1. E então, voltando ao verso 11, 12. Depois que fala que anunciará a paz juntos e tal, ainda quanto a ti, pelo sangue da tua aliança, tenho libertado os teus presos da cova sem água. Quanto a ti, pelo sangue da tua aliança, tenho libertado. Quanto a ti, quem? Judá e Efraim? Judá e Efraim. Então, pelo sangue, libertado os teus presos da cova sem água, cisternas rotas. Pelo sangue, libertar presos. O verso 11, talvez vai clarear um pouco com o verso 11, 12, perdão. 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Ellen White usa esse termo se referindo às instituições adventistas, que a gente sabe que desde aquela época nunca teve uma reforma radical, mas pelo contrário, foi sempre voltando ao Egito, ou seja, ainda são presos de esperança. E nesse caso, se referindo à verdadeira educação, o capítulo 3 de Joel, a educação grega, verso 6 diz: e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Uau. Então eles que seriam resgatados, né? A filosofia grega desempenha um papel forte, né? O leopardo, Roma, tem aparência, quer dizer, a primeira besta que sai do mar, tem a aparência de um leopardo, que seria Grécia. Né? Ou seja, está imbuída a filosofia grega em tudo aí. Voltai à fortaleza, verso 12. Ó presos de esperança, quer dizer, presos que ainda há esperança, ainda há um raio de esperança. E aqui é interessante que daria, por exemplo, para fazer uma ligação entre os nossos primos evangélicos, porque, querendo ou não, todos nós somos frutos da reforma protestante. Então, quando se vai fazer o chamado sai dela, povo meu, que é o povo de Deus que continuaram na igreja de Babilônia. Então, esses aqui, voltai à fortaleza, ó presos da esperança, podem ser muito bem aqueles que foram seduzidos pela educação grega, e lá nós sabemos que foi no sentido literal, que eles vendiam mesmo seus irmãos, mas eram frutos de Israel, eram filhos de Israel, mas que há muitas gerações, já alguns, estavam vivendo nesses lugares, né? Assim como muitos samaritanos, por mais que a Samaria, Israel tenha se tornado Samaria lá em 722, nos dias de Cristo ainda existia um samaritano bom, lembra do samaritano? Então mesmo lá existiam presos da esperança, que estavam querendo voltar para onde? Voltar para o lar. Então quantos fiéis também não estão fora e querendo voltar para o lar, né? E nós não temos preparado a casa para eles. É verdade. Então, como... Já pensou que triste um diabetes te colocar para fora e você passar 10 anos lá na chuva e você olha a casa e fala, poxa, ela podia me chamar, eu queria voltar para casa.
E aí deve ser triste. Assim são os gentios. Eles querem voltar para casa. Como igreja, elas não têm mais esperança, porque caiu Babilônia, mas realmente como indivíduos há esperança, né? Agora, para a nação de Deus, ainda há um raio de esperança como instituições, teoricamente, Sim. né? Ó preso de esperança. Então aqui a gente vê um apelo, ó preso de esperança, anuncia que te recompensarei em dobro, olha só a bênção que aguardaria. E aguarda aqueles que individualmente saírem, né? E agora vamos para o verso 14. Ok? Então, o verso 13, só para a gente entender todo o verso, é Judá e Efraim trabalhando junto. Para hoje, o povo de Deus como um só homem, um grande exército. Sim. Seria bom que se isso acontecesse hoje, mas infelizmente os dois têm que querer, né? Ou seja, quando o pastor Adolfo fez aquele vídeo contra o coaching, eu logo falei, olha, se é assim, eu quero sim ter harmonia, eu quero conversar, eu aceito diálogo. Se foi dado o primeiro passo em direção à reforma da instituição, eu dou um passo em direção a ele, mas infelizmente não foi para frente. Verso 14. Por cima dele será visto o Senhor e a sua flecha sairá como relâmpago. Uau, olha só a bênção, como se fosse uma aura, né, em cima. E por cima dele, quem aqui? Deles, Judá e Efraim. Judá e Efraim. O capítulo 10, verso 3, a última linha. Como seu majestoso cavalo numa batalha. 10, verso 3. A última linha. A última linha. Então será o 9 e 14. E o Senhor será visto sobre eles. Ou seja, a igreja é o cavalo de Deus. Capítulo 10, verso 3, se referindo a Judá, ao povo de Deus, diz que é o majestoso cavalo na peleja. Então Deus vai montar nesse cavalo e vai desferir, vai soltar flechas flamejantes como um relâmpago. E a sua flecha sairá como relâmpago, e o Senhor fará soar a trombeta, e irá com redemoinhos do sul. Redemoinhos do sul. Ou seja, e esse cavalo aqui só pode ser branco, né? Igual lá em Apocalipse 19, que diz que Jesus é montado num grande cavalo branco. Pode se aplicar aquele grande cavalo branco também à igreja, um símbolo da igreja, um cavalo. Verso 15 o também. Senhor dos exércitos os defenderá. Paralelo com aquele lá da nuvem, né? E eles devorarão e subjugarão com pedras da funda, e beberão e farão barulho como pelo vinho, e encher-se-ão como bacias e como os cantos do altar. Fartura, alegria, barulho como excitados pelo vinho. Alegria. Vocês já viram os bêbados? Alguém aqui já viu bêbado já, né? Ou não? Nunca não, né? Bêbado a gente vê demais. Os bêbados não são bem fanfarrões alguns? Então nesse momento aqui, vai existir uma alegria tal como se a pessoa tivesse ingerido vinho. E isso é evidente, porque lá no Pentecoste, o que a pessoa falou para eles? Parece que eles beberam vinho. Então olha a manifestação do Espírito Santo, que vai ser 10 vezes mais do que a chuva temporã. Se no Pentecostes eles diziam que os discípulos estavam bêbados, imagina se aumentasse a intensidade do fulgor deles 10 vezes. Iam falar que estavam bêbados e eram loucos. E é o que vai ser dito no final. Tem um texto do Evangelho de Sinais que diz assim que muitos vão dizer, quando virem uma pessoa que recebeu a chuva serôdia, devem tomar cuidado porque só vão ver coisa perigosa naquilo ali. Ok. Vão ver como se fosse perigosa. Perigosa. Verso 15. O Senhor dos exércitos os defenderá, e eles devorarão. Já li, né? Isso aqui, verso 16. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles serão como as pedras de uma coroa, elevadas como uma insígnia sobre a sua terra. E a minha diz, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão sobre a terra. Que coisa linda aqui. É o povo de Deus. E o maior discurso de Cristo, na página 89, diz que estes que resplandecerão como uma coroa sobre a terra são os seus discípulos. E o 17, porque quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto e as virgens. Ou seja, o trigo fará alegres. Em inglês, cheerful. Os mancebos. E o mosto, as donzelas. Mosto é sinônimo de suco, né? Sumo.
E o verso 16, ó, como pedras de uma coroa eles resplandecerão. É alto clamor. Por isso que no capítulo 10, verso 1 diz, pede a chuva serôdia, Julimar. Aqui, ó, capítulo 10, verso 1. Pedi a chuva serôdia, sim, ao Senhor que fez relâmpagos. Está vendo? Relâmpagos aqui, ó. E o capítulo 8, verso 14 diz, ó, e o Senhor será visto sobre eles, com suas flechas como relâmpago. E o capítulo 10, verso 1, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhe dará chuvas abundantes a toda a erva no campo. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Assim o Senhor fará. Em inglês está no futuro. Porque esses versos aqui eu fiz verso a verso comparando com o inglês. Aqui está no futuro. Fará brilhar nuvens brilhantes e lhes dará torrentes de chuva. E a cada um erva no campo. Olha. Ó, Atos dos Apóstolos, página 55, comentando esse verso, Ellen White diz o seguinte: sob as figuras da chuva serôdia da chuva temporã e serôdia que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária ao povo de Deus. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos deu início ao derramamento dessa chuva, a primeira chuva, ou a temporã, e foi glorioso o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira igreja de Deus. Mas, ao avizinhar-se o tempo da ceifa, uma especial, e nós já sabemos, segundo o livro Paul de Magen, essa bênção especial, quantos por cento a mais vai ser? Nós lemos um texto da outra vez que vai ser 10%. Não, 10% não, vai ser 10 vezes mais poderosa. Uma especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Este derramamento do Espírito é comparado com aquela chuva serôdia. E é por este poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da Seara. E aí cita Zacarias 10, versículo 1. Ou seja, esse capítulo 10, verso 1, teve o seu cumprimento primário lá nos dias dos discípulos, Atos 2. E com maior intensidade, e aí você pode até olhar, por exemplo, o capítulo 13, verso 1, que vamos ver maior intensidade. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Então, capítulo 10, verso 1 em diante, nós estamos justamente no Pentecostes. Ok? Podemos avançar então? Sim, você gostaria de ler? Só procurando rapidamente. Abre de novo esse trecho, por favor, que você leu agora. Está no início, meio ou fim do capítulo O Dom do Espírito. Vê para mim isso aqui. O Dom do Espírito? Página 55. Eu li aqui. No fim, bem no fim. Tá no final. No final, página 55, ao avizinhar-se. Só tem uma coisa aqui que eu penso que é importante. Ao avizinhar-se, é o primeiro parágrafo da página 55. É certo que ao avizinhar-se a ceifa da terra. É bem no final mesmo. Só tem mais 2, 3 parágrafos. Ah, é? Então vamos de trás para frente. Todo obreiro, every worker, aí, to the consecrated, ao consagrado aqui, aí falta 2, apenas, those only, but unless é esse aqui, ao avizinhar-se vai ser esse aqui, exato, e agora, até o fim, to the end of time, the presence. Aí okay. É o final desse parágrafo. Ok, certinho. Até o fim? Então certinho. Explica o que foi. Não, porque eu tenho a impressão que to the end of time, the presence of the Spirit is to abide with the true church. Até o fim, Não é que eu tinha a impressão que era no fim, mas não até o fim. Ok, então nós estamos aqui no sentido primário falando do derramamento do Pentecostes sobre os discípulos. Em que ano? Em que ano? 34. Não, 31. E o que aconteceu nesse dia?
50 dias depois da crucifixão, né? Pentecostes, né? Pentecostes, nós precisamos importunar, não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com a nossa petição, ou seja, insistir, né? Pedir ao Senhor, e tem vários textos aqui sobre a chuva serôdia no comentário da Bíblia White. Ok, o capítulo 10, verso 2 então. Pois os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos veem uma mentira, e têm contado sonhos falsos. Em vão têm confortado, por isso seguem o seu caminho como um rebanho. Eles foram aflitos porque não havia pastor. Esse capítulo 10, o tema seria profecias contra os falsos pastores. Na verdade, vários elementos aqui vão indicar isso, que Deus estava contra falsos pastores. Isso aqui também vai acontecer no capítulo 11, né? O capítulo 11, verso 3. Voz de uivo dos pastores. 11, verso 4, verso 5, cujos pastores as matam, e por aí por diante. Então, capítulo 10 e 11 é uma pequena sessão que vai falar sobre o infortúnio e infelicidade do povo de Deus por causa dos seus líderes. Sim, em contraste com o Espírito. Pedir ao Senhor Espírito, porque eles não agradam, como no tempo de Elias. Baal não dá chuva. Baal não dá chuva. Mas pedir ao Senhor chuva. Ok, o capítulo E os seus profetas. Né? 10, verso 3. Verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castiguei os bodes, pois o Senhor dos Exércitos tem visitado seu rebanho, a casa de Judá, e o fez como seu majestoso cavalo na peleja. Bodes eu vejo como símbolo de anciãos, ou seja, líderes que não são líderes top, né, mas são uma classe abaixo. Líderes também, mas não como pastor. E nós vimos também em Isaías, capítulo 3, em 9 e 16, que Israel, por causa de suas iniquidades, acabaram tendo líderes fracos. Tanto que Isaías 3 diz que eram como meninos, como crianças. O meu povo é liderado por crianças, ou seja, líderes não amadurecidos. Castiguei os bodes, visitei e tal. Verso 3, Peraí. 4, né? Pois o Senhor dos Exércitos, final do verso 3, tem visitado o seu rebanho e o fez como cavalo de peleja. Ok. Dele saiu a pedra angular, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele, né, que ele é quem? O Senhor dos Exércitos. Dele todos os opressores, inclusive, também. Exatamente. A pedra angular, em certo sentido primário, seria Jesus, né? A pedra do fundamento. Sempre dele. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão, verso 5, condicional, e serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lado das ruas, e eles lutarão porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. No inglês, na King James em inglês, dele saiu a pedra angular no passado. E andam montados em cavalos, eles serão como valentes, pelejarão. Eles quem? Serão como valentes? O povo de Deus, né? Todos os seus opressores, mas você já falou sobre isso, né? Os opressores saem de Deus. Ou seja, Deus permite, como Faraó, para que seu nome seja glorificado, que haja oposição a... E depois ele aplica o juízo naquele que oprimiu. Sim. O Senhor está com ele. Verso 6. Verso 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Outra palavra para José. Está na mesma tônica do capítulo 9, verso 10. Efraim. Efraim, exatamente. Os filhos de José são Efraim e Exatamente. Manassés. Então eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de Efraim. E os farei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu nunca tivesse rejeitado. Agora eu posso ler na versão aqui do Bible Art, porque a gente foi palavra por palavra. Porque essa versão aqui é a ACF. Pode ler. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Fá-los-ei voltar para os estabelecer, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei.
base a mais, parece. E os ouvirei. Essa palavra é interessante. Verso 6, deixa eu ver aqui. só pra- Ouvirei. Então quer dizer que para Deus atender as preces, capítulo 10 é assim: pede ao Senhor a chuva. E aí o Senhor vai ouvir. Então nós precisamos pedir, como foi lido o texto, insistentemente. Qual que é a palavra mais? Aqui diz assim: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E falosei voltar. Aí parece que tem uma frase aí: porque me compadeci deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado. Eu sou o Senhor. Não tem uma frase aí? Falo-ei voltar para os estabelecer. Para os estabelecer. Sim. Aqui não tem isso. I will bring them again to place them. Então, para os estabelecer. Não tem. Sim. Exatamente. Então, Deus vai estabelecer, vai se compadecer, seria como se não tivesse rejeitado. Ok? Agora verso 7. Então os de Efraim serão como um valente. Ok, só para confirmar que José então era Efraim aqui. Aham. Pode seguir. Então, serão como valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Os seus filhos o verão. Filhos de Efraim talvez seria os conversos de Efraim. Né? Os filhos espirituais. Os teus filhos virão de longe. Isaías 61 a 5. E eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como dantes se multiplicavam. Ok, agora no verso 8 começa a acontecer o quê? Alto clamor. Alto clamor. Essa expressão, e lhes assobiarei. Nós já vimos essa expressão no livro de Isaías. Isaías 5, quando Isaías 5 fala de assoviar, está se referindo a estabelecer o estandarte e assoviarei para os que estão longe. O alto clamor acontecendo. Então no verso 8 nós vamos ver o alto clamor acontecendo, e aí todo o restante do capítulo é bem interessante, porque vai conectar, por exemplo, com a saída de Israel do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a entrada em Canaã, que tudo é um símbolo daquilo que temos vivido hoje também. Interessante que a minha irmã, estando aqui visitando, ela usa o mesmo assobio que a Beth e eu usamos, que a gente aprendeu da minha mãe, ela aprendeu da avó, que é esse aqui, ó. Então ela ouve, já sabe que é para vir. E aqui multiplicar-se-ão como dantes, como no Pentecostes, né? 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Exatamente, o alto clamor. E os semearei entre os povos, e eles se lembrarão de mim em terras remotas, e com seus filhos viverão e voltarão. É interessante esse verso, né? E ainda que eu tenha os espalhado por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Então, em algum momento, eles vão se lembrar do Senhor. Quando que eles vão se lembrar do Senhor? No alto clamor, e segundo o verso 8, quando? Quando ele assoviar. Quando ele assoviar. Lembrando a família de novo, né? Lembrando a família de novo. E o semearei entre os povos, como uma semente é lançada, e eles se lembrarão de mim em terras remotas, e com seus filhos viverão e voltarão. Verso 10. Também os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Ou seja, não haverá lugar suficiente para eles, não vai caber, vai estourar os limites. Aqui até fala, não haverá lugar bastante para receber a todos. Então vai ser muita gente. Muita gente. Vamos ver o verso 11 e vamos explorar um pouco esses até versos. do Egito, quer dizer, até ateus vão se converter. O verso 11 e 12. Aí a gente comenta, eu quero ver outros versos para... Tá. E ele passará pelo mar com aflição, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão. Aqui diz Nilo, aí não diz Nilo, não. Nilo. Sim, Aqui mas diz peraí, Nilo. vamos ver na King James. Verso 11. Nilo é uma referência ao Egito. Não, diz o rio. Só que não fala o rio maiúsculo, como talvez se sendo Eufrates, fala o rio, the river.
E todas as profundezas do rio se secarão. Então será abatida a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E o 12, eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Não. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão para cima e para baixo em seu nome, diz o Senhor. Andarão up and down in his name, ou seja, irão para lá e para cá. Andarão no seu nome, né? Para cima e para baixo, diz o Senhor. Vamos só dar uma explorada no verso 10. Isso. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não achará lugar bastante para eles. Alto clamor acontecendo. Deixem aberto aqui, vamos a Isaías, capítulo 11, vamos só ver algumas coisinhas ali, Isaías 11. Isaías capítulo 11, verso 11. Nós vamos ver a mesma expressão dentro do contexto de alto clamor. Verso 10, 11, verso 10. Naquele dia... está funcionando lá? 11:10. Sim, só um pouquinho. 11... você pode filmar no seu aí. Porque eu vou ler aqui do debate. 11, 10. Verso 10. Só um pouquinho. 9, deu 9 lá. Isaías, né? Você está em Isaías. 11, 9. Sim, estou aqui. Tá ok. Tô esperando 9 e 10. 11, verso 9. Não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Alto clamor, claro. Verso 10. Naquele dia haverá uma raiz de Jessé, será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão os gentios, e seu repouso será glorioso. Os gentios buscando os fiéis. E o verso 11, que é o que eu queria destacar. E acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão outra vez, pela segunda vez, para recuperar o remanescente de seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, de Cuxi, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Alto clamor acontecendo, os mesmos locais, Egito e Assíria. E aí o que vai acontecer? Verso 12, ó. E levantar-se-á um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra, e aí nós voltamos a Zacarias no capítulo anterior. E afastar-se-á então a inveja de Efraim, e os adversários de Judá não mais oprimirão a Efraim. Então nós estamos aqui em Zacarias 10, verso 10, justamente falando do alto clamor. Deixem aberto em Isaías 11, voltem a Zacarias 10. Zacarias 10, verso 11. E ele passará pelo mar com aflição. Aqui no meu está angústia, a palavra angústia seria mais interessante, né? E ele passará pelo mar com angústia, mostrando a trajetória final do povo de Deus. Mas em inglês está aflição. Tá, então... Affliction. Então, depois da aflição daqueles dias... Vai. E ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão. Então será abatida a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Ok, então vamos ver essa parte. E passará pelo mar e pelo Nilo. Voltem lá a Isaías, capítulo 11, versículo 15. Isaías 11, versículo 15. Pode ler. 11, 15 na Bíblia White ali? Ok. Isaías 11, verso 15. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e vibrará a sua mão contra o rio com o seu poderoso vento, e feri-lo-á nas 7 correntes, e fará com que por ele passem a pé enxuto. Isso aconteceu nos dias passados, né, quando Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e vai acontecer de novo, ó, verso 16. E haverá caminho plano, então, para o remanescente do meu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, esses versos são interessantes porque coloca de maneira bíblica
e de maneira muito clara a experiência de Israel abandonando o Egito, atravessando o Mar Vermelho e indo para Canaã, sendo a mesma trajetória que o povo de Deus vai fazer nesses dias. Sim. Sair do Egito espiritual ou da Assíria espiritual, como aqui no capítulo 27, olha aí o capítulo 27 de Isaías. Isaías 27. Isaías 27, verso 6. Ó. Só para ter o contexto de Isaías 27. Fará os que vêm de Jacó lançar raiz, Israel florescerá e brotará, encherá de fruto a face do mundo. Alto clamor. E o verso 13, dentro desse contexto? 13. É. E acontecerá naquele dia que se tocará a grande trombeta. Naquele dia em que Israel lançar raízes. E virão os que estavam prestes a perecer na terra da Síria, e os desterrados na terra do Egito, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Eles estão prestes a perecer. Agora, o Nilo, ele nunca se secou para passar o povo de Deus, mas um rio que se secou teria sido o Eufrates, sim, é o Jordão, mas para livramento seria o rio Eufrates que se secou. E o rio Jordão se secou para conquista, né? Sim. Que vai ser uma conquista também entre as terras. Também. Ok, então, aqui quando Zacarias 10, verso 11, quando fala da travessia do mar, é só vocês conectarem com Isaías 15 e vocês vão ver que justamente isso vai acontecer quando Deus abrindo o caminho durante as pragas para o remanescente, na verdade vai começar antes, né? Alto clamor, chamando o povo que está fora para vir para o Monte Santo, e Deus vai operar através do seu povo como um poderoso e majestoso cavalo na peleja. E Deus, lá em Apocalipse fala que Deus vai secar o Eufrates, né? Isso faz com que Roma não tenha mais o apoio popular, que são águas, povos, nações e línguas, e com a mesma ação, com a mesma cajadada, vai fazer com que nós tenhamos um caminho para passar. Porque vai preparar o caminho para os reis do Oriente também. Era uma barreira para nós, e agora a gente vai poder passar por ele. Então significa que quando haverá praga, pestilência e fome na terra, nós teremos um caminho. Símbolo de destruição para uns e símbolo de libertação para outros. Amém. Então nós vamos ter que passar pelo Mar Vermelho, hein? Ó, capítulo 10, verso 12 de Zacarias: e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu caminho, diz o Senhor. Também está em contexto de eventos finais. Ó, Miqueias 4, verso 5, vai ter a mesma expressão. Zacarias 10, 12: e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no nome do Senhor. Para cima e para baixo. Miqueias 4, verso 5. Pode ler. Porque todos os povos andarão um no nome do seu Deus. Nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Miqueias 4, verso 6, verso 5. Então nós estamos falando justamente nos últimos dias aqui, ó, Miqueias 4, verso 1, ó. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levantará sobre os outeiros, e ali afluirão muitos povos, irão muitas nações e dirão: vamos, subamos ao monte santo do Senhor. Versículo 8: e a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá o primeiro domínio. Então, quando o verso 5 diz: porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós vamos andar no nome do Deus de Israel, o que está acontecendo aqui nesse verso 5, dentro do alto clamor? O primeiro domínio seria quando começou, foi a primeira vez que Israel dominou, que a igreja dominou, foi o Pentecostes, né? Então isso aconteceu. Mas a sua pergunta é o que está acontecendo no verso 5? Porque todos os povos andarão, cada um segundo o nome do seu Deus. E isso durante o alto clamor. Sim, cada um vai ter, seja lá quantos deuses vai haver, Mamon e ou seja, futebol. Vai ter muita pregação. Vai ter muita pregação. Vai ter pregação sendo pregada a verdade, pregando a verdade, e pregação sendo pregada a mentira. São deuses falsos, né? São falsas pregações, falsos reavivamentos, falsos movimentos. Falsos deuses. Mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então, mesmo nos eventos finais, vai acontecer muitas manifestações falsas, como nós sabemos, né?
As contrafações. Contrafações. Amém. Ok? Depois vamos para o capítulo 11. Concluímos aqui, portanto, Zacarias 10.